Ou seja, nós todos hoje em dia, consciente ou inconscientemente, somos epicuristas, né? Eu sempre falo isso. E o que isso significa? Né? Que quando a gente pensa no que a realidade é, a gente pensa como Epicuro e como Lucrécio. O mundo é um conjunto de átomos que se movem no vazio, que se combinam e criam todas as coisas. Né? Ou seja, é um mundo plano. Né? Tudo que existe em última análise pode ser reduzido a esses átomos. Essa é a nossa visão hoje em dia. Que, como eu costumo falar também, não é uma visão científica. A gente acha que a gente tem uma visão científica de mundo. Se a gente estuda física quântica, né, a gente, pelo menos um pouquinho assim, a gente percebe que a visão científica de mundo não é mais essa. Né? Isso que a gente chamava de átomos, de partículas subatômicas, que a gente visualiza como bolinhas no vazio, né? As experiências da física quântica mostram que essas partículas se comportam por vezes como partícula, por vezes como onda, o que significa que a gente não sabe o que elas são. Né? A gente tem lá um aparato matemático que funciona, a gente tem experiências que a gente consegue replicar, mas assim, ontologicamente explicar o que são essas partículas, a gente não consegue mais, tem várias hipóteses, nenhuma muito boa, né? Mas o principal, a gente sabe que essa visão mecanicista, epicurista, que fez tanto sucesso em uma fase da revolução científica no período moderno, não funciona mais. Né? Então, por isso que eu falo, nós não temos a visão científica, a gente tem a visão que a gente aprendeu a partir da recepção do De Rerum Natura do Lucrécio. Né? E nessa visão epicurista, isso implica também uma visão sobre o que é a linguagem. Né? Linguagem, sobretudo, é isso que os seres humanos têm para fazer referência a esse mundo plano, a esses objetos, né, esses entes que são compostos de átomos, né, que estão no vazio. Então, em última análise, é isso que a gente pensa. A gente pode achar que a linguagem pode ser usada para outras coisas, né? Existe essa ideia. Então, assim, se a gente está querendo fazer ciência, falar sobre o mundo, é isso. É esse sentido referencial. A linguagem vai se referir a esses entes. Né? Ou a gente pode também fazer um jogo com a linguagem, brincar na pura imanência dela, né? Ter prazer com a própria linguagem e deixar esse sentido referencial um pouco de lado. Tem um sentido retórico persuasivo, a gente pode usar a linguagem para mover as paixões e persuadir os outros seres humanos. Né? Então, assim, mais ou menos tem essas funções. É claro que as teorias da linguagem hoje em dia são muito mais complexas, mas se a gente for reduzir aos princípios básicos, pelo menos essas teorias empiristas, né, ficam mais ou menos aí. Pois bem, o que eu estou resgatando aqui é uma outra visão sobre o que a realidade é. Essa visão platônica da realidade, né, na qual o mundo não é um mundo plano, não existe só um nível de realidade, não existe só um tipo de ente, né? Esse ente composto por átomos e vazio. Né? Mas a realidade, ela comporta níveis que estão dispostos hierarquicamente em relações de anterioridade e posterioridade. Ou seja, não é um mundo plano, mas é um mundo que tem níveis de realidade. Né? Então tem esse nível dos corpos, dos entes corpóreos, né? Por um lado, para falar na tradição platônica, chama de mundo sensível, né? Cosmos aesthetos. Não necessariamente como Platão, estou falando de tradição platônica aqui. Né? Em um outro momento aí nessas reuniões do NEA aqui no 10º seminário, eu vou chamar o George, que vai falar sobre como em Platão é de um outro jeito. Né? Eu estou falando da tradição. E na tradição platônica tem um outro nível da realidade, que é o cosmos noetos. Também estou falando de tradição. Né? Platão fala de topos noetos, lugar inteligível, não mundo inteligível, mas desde o Filon de Alexandria, pelo menos, os platônicos falam em mundo, né? E Plotino, inclusive. Mundo inteligível, né? Mundo das ideias. Então é um outro nível de realidade, que é hierarquicamente anterior ou superior ao mundo sensível, porque o mundo sensível depende do inteligível e o inteligível não depende do sensível. Né? Mas em Plotino, essa visão de mundo ela é um pouco mais complexa, não são só dois níveis. Né? Não é um dualismo. Entre o sensível e o inteligível
existe esse nível de realidade que é o nível das almas, né? E isso, inclusive, ele está pensando a partir de Platão. Em Platão fala de almas, né? Mas o que as almas são? Elas não são uma forma inteligível como todas as outras, mas também não são uma realidade sensível, né? Então, em Plotino, as almas são essa realidade intermediária, né? As almas contemplam as formas inteligíveis e ordenam o mundo sensível. Então, ela está nessa situação intermediária, né? E existe um outro nível ainda, anterior ao das formas inteligíveis em Plotino, que ele chama de né? Ele está pensando nisso, né? Qual é o fundamento metafísico da realidade? E esse fundamento não podem ser a totalidade das formas inteligíveis. E aí os argumentos que ele dá para isso é para falar que esse fundamento ele tem que ser absolutamente simples, metafisicamente, porque a multiplicidade implica contingência. Ele tem os argumentos dele lá que não dá tempo de desenvolver aqui, né? Então a gente tem uma realidade em 4 níveis. Tem o esse princípio supremo da realidade absolutamente simples. Tem as formas inteligíveis, totalidade das formas inteligíveis, que em Plotino elas pensam a si mesmas, e aí ele vai chamar de intelecto, né? Porque são as formas inteligíveis que pensam a si mesmos, nus, né? Tem as almas e tem um mundo sensível, realidade corpórea, composta de matéria e forma, né? Essa é a visão de Plotino. Então não é um mundo plano, ele é um mundo na qual a realidade é composta por esses níveis. E aí a nossa relação com a linguagem também muda, porque a linguagem para Plotino ela tem a ver com a dianoia, pensamento discursivo. O que é o pensamento discursivo? É o pensamento que se move no tempo buscando entender aquilo que deseja entender, né? E isso é a dianoia, o pensamento discursivo. Esse pensamento que se move no tempo, né? E isso é típico da alma, né? Mas existe uma forma de pensamento superior, que é a noesis, a intelecção, que a alma tem também. Na verdade, a dianoia, em Plotino, ela busca a noesis. A gente pensa discursivamente porque a gente quer ter a intelecção, né? E essa é uma experiência que todo mundo tem. Por exemplo, quando estuda geometria ou está lendo um texto difícil, né? A gente lê aquilo lá, não entende, começa a pensar, né? A gente fala com a gente mesmo, né? Usar essa definição de Platão, né? O pensamento é falar consigo mesmo. Está falando de dianoia, né? A gente pensa, não, o que será que isso significa? A gente lá, se for geometria, faz os desenhos, se for o texto, relê o texto, e de repente, e a palavra que os gregos usam é importante aqui, exaiphenes, é de repente mesmo. Subitamente a gente entende. Esse entender súbito é a noesis, é a intelecção, né? E aí a gente já tem um problema com a linguagem aqui, que é o seguinte: o logos, né, a linguagem humana, ela é boa para expressar a dianoia, né? A dianoia somos nós falando com nós mesmos, né? Então, no tempo, e isso dá para expressar razoavelmente bem com a linguagem. A dianoia não se reduz à linguagem, mas ela é linguagem também, né? Quando a gente está falando em silêncio, isso é dianoia também. Então, se a gente coloca num papel ou fala, né? Isso aí é uma imagem bem próxima do que a dianoia é. Só que a noesis, ela já está num nível ontológico superior à dianoia, né? Então, isso é interessante. E a gente vê alguns artistas, e às vezes parece que tem intuições musicais também, músicos e filósofos e poetas e escritores, que falam que, às vezes, eles trabalharam uma intuição artisticamente durante toda a vida. Uma intuição que alguém tem, às vezes dá para encher um livro todo para explicar, para levar até ela, né? Porque essa intelecção, né, ela é superior mesmo ao pensamento discursivo. O pensamento discursivo, vamos falar como os neoplatônicos aqui, né? É uma imagem da noesis, da intelecção, né? Então, é igual nós olhando para uma imagem nossa no espelho, né? Essa imagem, ela expressa o que a gente é, mas ela não esgota, e não pode esgotar, né? Então, a linguagem, ela é sempre deficiente para dar conta dos nossos pensamentos. E aí eu estou indo na contramão, também estou simplificando, porque não é
o momento aqui de se aprofundar nisso, né? Mas de toda uma corrente majoritária, talvez, de reflexão sobre a linguagem contemporânea, que tenta falar de uma onipresença da linguagem, como se o pensamento fosse linguagem, como se filosofia fosse tratar de textos, ou seja, uma questão de linguagem, né? Como se... É isso, né? A gente fala que às vezes tudo é linguagem, né? Tem que entender em cada caso o que isso significa, mas a gente quer reduzir cada vez mais as coisas à linguagem, o que faz sentido num mundo epicurista, mas no mundo neoplatônico não faz, né? Numa visão platônica de mundo não faz, porque a linguagem é sempre uma imagem incompleta que tenta dar conta da nois que sempre a sobrepassa. O que a gente entende, na verdade, se a gente quiser ser exato, a gente nunca consegue expressar com palavras, a gente consegue remontar de algum modo, né? Sempre imperfeito, mas a gente nunca vai esgotar. Então a linguagem, na verdade, muitas vezes ela é um artifício, vou falar com o Plotino, um mecané, né? Um mecanismo para a gente ter a nós. Muitas vezes é isso que a linguagem é, e não algo que consiga, de fato, definir muito bem o que é o pensamento. E para argumentar a esse favor, eu dou exemplo do papagaio, né? Imagina que eu tenho um papagaio aqui, eu ensaiei várias vezes essa apresentação, e o papagaio decorou, né, a minha apresentação. E aí ele sabe até melhor do que eu, porque eu li o texto lá para o papagaio, e ele tem uma memória melhor que a minha, e aí eu fico doente, o papagaio vem e recita perfeitamente a minha palestra, né? Melhor do que eu, inclusive porque ele é mais simpático, né? Será que o papagaio entende tanto desse assunto quanto eu, que refleti sobre ele para poder falar dele, né? Em geral, né? Assim, eu acho que em alguns casos pode até ser verdade, mas assim, eu juro para vocês que eu refleti, tem muitos anos que eu reflito sobre isso, assim, tem muita coisa que eu tenho que entender sobre o assunto, mas eu passei muito tempo refletindo sobre isso, né? Eu tive muitas intelecções por gastar muito tempo pensando nesses assuntos. O papagaio, ele decorou aquela emissão de ar que tem aquela sonoridade que a gente interpreta lá como linguagem, né? Ele não teve as intelecções. Então, mesmo que ele fale a mesma coisa que eu, e até de um jeito mais simpático, né, ele não está entendendo o que ele está falando. Tem uma coisa, na minha experiência, que não tem na dele, né, que, inclusive, me permite falar sobre aquilo que eu acho que eu entendi de várias maneiras diferentes, enquanto o papagaio decorou um texto lá, né? Ou seja, a parte discursiva da fala, ele tem, mas ele não tem a intelecção, a nós, né? Ao que tudo indica, também a gente não tem certeza, mas entre os seres vivos que a gente conhece, somente os seres humanos têm isso que os platônicos estão chamando de nós, né? Que é essa abertura para o universal e para o inteligível, né? Então, numa perspectiva platônica, a linguagem ela já não dá conta do pensamento mais normal mesmo, mais cotidiano, né? Ela é um mecanismo que a gente usa para alcançar ele, né? E alguém vai comunicar através do logos, que se torna, como por ser uma imagem, se torna um símbolo, ele consegue remontar a intelecção. É assim que o platônico pensa, né? Agora, a situação, na verdade, ela é mais grave ainda quando a gente vai falar sobre o primeiro princípio. Por quê? O primeiro princípio é essa unidade que está para além até do inteligível, das formas inteligíveis, né? E a nossa noesis, o que a gente pensa, o nosso pensamento, ele é baseado nas formas inteligíveis. Plotino vai falar, a gente, quando a gente pensa, né, quando a gente entende, quando a gente tem uma intelecção, a gente recebe, a gente produz. Na verdade, em Plotino é mais ativo o pensamento do que essa ideia recorrente na antiguidade de como se fosse um selo, né? Mas a gente alcança com a nossa alma um logos que é uma imagem do inteligível, né? É assim que a nossa alma se abre para o inteligível. Agora, o ele é anterior às formas inteligíveis, então não dá para pensar o né?
porque a gente pensa a partir do inteligível. Não tá, a unidade pura a gente não consegue pensar. Se a gente for falar metafisicamente, o um nem é um ente, se a gente for falar de um modo rigoroso, né? Aí tem gente que traduz assim, o um não é um ser, mas isso eu já até falei na apresentação do Nean aqui, né? O Plotino não está falando toeinai, o ser, quando ele fala que o um não é isso. Ele fala toon, né? On é o particípio de eimi, ou seja, aquilo que é ente, né? Um ente, para usar em latim ens, né? Que a gente em português deu ente, é justamente o particípio do verbo sum, né? O que é um ente? Aquilo que é. Já nessa definição linguística mesmo, já explica o que um ente é. O ente é alguma coisa determinada, diferente de outras coisas, que existe, ou que pelo menos poderia existir, se for um ente possível, né? O um, ele existe, ele é, mas ele não é uma coisa determinada, diferente de outras coisas, porque quando a gente pensa assim, a gente já entrou no mundo da multiplicidade. O um está para além dessa distinção entre os vários entes, que por serem uma coisa, não são outras coisas, né? Isso que eu acabei de falar não faz sentido nenhum numa cosmovisão epicurista, porque tudo que existe são coisas que não são outras coisas. Mas quando a gente pensa em níveis de realidade, né, as regras que valem para um nível não necessariamente valem para o nível superior, né? Então, o um, ele não é diferente de nada, mas ele não é todas as coisas, não é um panteísmo. Ele é a unidade que é pressuposta por todas as coisas, mas que não é nenhuma delas, né? Então ele não é uma coisa que a gente pode apontar diferente de outros. E a gente também não pode pensar, né, no um, então, com o nosso pensamento, nem discursivo, nem com as nossas intelecções, né? Porque ele está para além das formas inteligíveis. Uma forma inteligível é diferente de outra, né? Já está no mundo da multiplicidade. Então, quando a gente vai falar sobre o um, a situação é mais complicada ainda. A gente não pode falar nem assim, de um modo rigoroso sobre as intelecções que a gente tem, né? É sempre de um modo precário. Se a gente vai falar sobre o um, aí que a gente está com mais problemas. E, no entanto, a proposta principal de Plotino é fazer uma metafísica que fala sobre o um, né? Essa é uma das intenções principais dele. Então, essa é a questão, esse é o problema. E esse não é um problema só de Plotino, nem só da tradição platônica. Todos os filósofos que quiseram falar sobre o primeiro princípio, né, o um, Deus, o absoluto, como queira chamar, se viram diante desse problema. Porque se esse absoluto, se Deus é o criador de todas as coisas, ele não vai ser parecido com essas coisas. Ele pode até ser parecido, mas ele não vai ser exatamente igual a essas coisas. Ele ontologicamente mesmo vai ser diferente, já que ele é o criador. As outras coisas não são criadoras, né, no sentido de criar algo do nada. Então isso é um problema para toda a filosofia que fala sobre o primeiro princípio. E aí existem várias soluções. Existe uma solução que é muito da filosofia moderna e contemporânea, né, que vai falar assim, olha, Deus ele não é exatamente igual a todas as coisas, mas ele não é tão diferente assim, né? Eles vão entender Deus como um ente perfeitíssimo, ou seja, ele é onipresente, onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, mas não é tão diferente assim das coisas. Por exemplo, a gente não conhece nenhuma realidade no mundo criado que seja onipotente, que possa fazer tudo. Deus pode, mas a gente conhece entes no mundo que podem fazer uma coisa ou outra, e entes mais poderosos que outros. Então, é só a gente levar isso ao extremo que a gente entende a onipotência divina, né? Então, essa é uma solução muito acolhida aí pela filosofia moderna e contemporânea, porque os filósofos modernos e contemporâneos têm a tendência de acharem que a linguagem consegue expressar mais ou menos adequadamente o mundo, né? E, portanto, falar sobre o primeiro princípio também deveria ser possível, né? E uma teoria que não faz isso, eu penso muito, por exemplo, na filosofia analítica, né? Uma teoria filosófica que não é muito rigorosa, ela está mais próxima da poesia e aí não funciona tão bem, né? Tem uma segunda resposta
segundo conjunto de respostas que, por exemplo, é de boa parte dos filósofos e teólogos medievais do Ocidente, filosofia medieval em latim. Por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, etc. Né? Então, São Tomás, no começo da Suma, vai falar assim, olha, de Deus a gente só pode falar o que ele não é. Então, ele inclusive por ser muito influenciado pelo Dionísio Areopagita, ele tem consciência de que Deus ele é diferente de todas as coisas, já que ele é o princípio de todas elas. Né? Ou seja, não é só uma questão de pensar assim, tem uma coisa boa nesse mundo, vamos pensar em algo que é absolutamente bom. Tem alguma coisa poderosa nesse mundo, vamos pensar em algo que é absolutamente poderoso. Tem seres nesse mundo que conhecem alguma coisa ou outra, vamos pensar num ser que conhece tudo. Né? Para ele, não é simplesmente uma questão de seguir essa via eminente, né? Mas também não é uma questão de falar que a gente não pode saber nada sobre Deus. Ele e esses filósofos medievais, eles em geral ficam no meio do caminho. Eles falam assim, olha, de Deus a gente só pode falar de modo próprio o que ele não é. E isso é o que a gente chama de teologia negativa, seguindo Dionísio Areopagita, né? Esse teólogo aí, na verdade, provavelmente é um monge sírio que adotou esse pseudônimo de Dionísio Areopagita. Dionísio Areopagita é o sujeito que foi convertido por São Paulo no Areópago de Atenas, segundo conta os Atos dos Apóstolos, né? Esse autor é provavelmente um monge sírio do século VI, por aí, que usou esse pseudônimo, né? Então muita gente chama de pseudo Dionísio Areopagita. Eu tenho tempo para cá, comecei a falar só de Dionísio Areopagita, que era o nome que ele deu para ele mesmo, então vou chamar ele assim, né? Apesar de se prestar confusões. Mas Tomás de Aquino ele foi muito influenciado pelo Dionísio Areopagita. Então, ele tem essa consciência apofática, ele sabe que não dá para falar de modo rigoroso sobre Deus. Mas ele acha, e nisso ele está sendo um platônico também, é interessante, porque ele está se apropriando de Agostinho e do próprio Areopagita e de toda a tradição platônica que foi absorvida pela Idade Média ocidental, né? De que o mundo criado ele é um espelho das perfeições divinas. Né? Então o mundo é diferente de Deus, mas de algum modo o mundo é um reflexo do que Deus é. Né? Então isso aí está muito claro, por exemplo, na mística franciscana também, né? Na filosofia franciscana com São Boaventura, mas em São Tomás está também, nos medievais em geral está. Né? Então a gente não pode falar de um modo rigoroso o que Deus é. Quem quiser entender mesmo o que Deus é, tem que seguir o caminho místico. Né? E isso para os medievais era um caminho bem conhecido. Existe um caminho místico cristão, que é a própria vida cristã levada ao extremo, né? Levada às suas últimas consequências. Mas tem um modo filosófico indireto de se conhecer Deus, que é através do espelho do mundo. Então, entendendo o mundo, a gente entende mais ou menos o que é Deus. E aí isso aparece em São Tomás nessa doutrina da analogia, que é assim como ele chama, e os tomistas desenvolverão depois. Né? Ou seja, as coisas boas desse mundo, por exemplo, elas não são parecidas com a bondade de Deus. A bondade de Deus é uma outra coisa que a gente não conhece, né? A não ser se experimentar o caminho místico. Mas a bondade dos seres desse mundo tem algo da bondade de Deus. Então, assim, a gente conhece de um modo aproximado. Não é o que a bondade de Deus é, mas não é completamente diferente. Tem uma analogia. A analogia é algo que é igual e que é diferente ao mesmo tempo. Né? E aí, os nomes divinos, para um autor como Tomás de Aquino, eles serão analogias que a gente tira das realidades desse mundo, que por serem uma imagem de Deus, aí a doutrina da participação platônica, né, que Tomás pega dessa tradição é importante também, né? Como os entes desse mundo participam do ser de Deus, a gente pode falar analogicamente. Então a linguagem, quando ela vai falar sobre o primeiro princípio, ela pode falar por analogia. Mas tem uma outra posição que é mais radical do que essas, que na Idade Média Ocidental ela aparece num filósofo, não num filósofo cristão, mas num filósofo judeu como Maimônides. E ela vai aparecer muito na filosofia grega, que é a posição de Plotino. E é interessante, tem um autor contemporâneo grego que ele mistura Heidegger com Heidegger, Nietzsche e patrística grega, né? Chama Christos e Anaras.
E ele tem um livro, um dos primeiros livros que ele escreveu, que é muito interessante. Ele compra a tese heideggeriana de uma decadência do pensamento humano por causa de uma ontoteologia, ou seja, por um discurso que quer ser muito claro e preciso sobre Deus, né? Ele pensa a morte de Deus do Nietzsche nessa perspectiva, ou seja, Deus morreu no Ocidente porque tentaram falar dele de um jeito muito claro, tal, né? Só que ele fala, o Heidegger fala, né, essa ontoteologia começa com Platão, essa decadência do pensamento, né, influenciado por Nietzsche, ele fala, começa com Platão. O Iannares vai falar, não, essa decadência começa com a filosofia ocidental. Os ocidentais que desde o começo lá, né, com a filosofia medieval, escolástica, ele fala, começa com a escolástica, né, que quiseram fazer um discurso bonitinho, científico, sobre essas realidades últimas, sendo que os padres gregos nunca fizeram isso, é sempre uma teologia simbólica, né, que sempre preserva de um modo muito intenso essa apofaticidade de Deus, ou seja, o fato de que nós não podemos conhecer o que Deus é em si mesmo, nem mesmo por analogia. Até dá para fazer analogia, mas essas analogias elas são muito fracas. Elas não conseguem dar origem a um conhecimento mais ou menos científico. Estou falando científico num sentido amplo, tá? Não de ciência moderna, de conhecimento claro a partir das causas e tal, sobre Deus, né? Então, e nisso, de fato, Iannares está seguindo uma tendência recorrente no pensamento grego cristão, que inclusive vão dividir, assim, Deus ele tem a essência, a ousia dele e as energeiai, né? Essas atividades de Deus, e inclusive na mística grega, cristã, o místico ele tem uma experiência dessas energeiai, que são Deus, mas não são a essência de Deus. Aí é uma outra questão complicado, mas o que eu estou falando, então tem essas três posições. Assim, alguns autores acham que a gente pode falar sobre o primeiro princípio só elevando as coisas que a gente conhece desse mundo a um nível máximo, que é aí uma escolha aí de parte da filosofia moderna e contemporânea, não toda, mas parte. Tem essa posição que é a escolha dos medievais ocidentais em geral. Assim, não dá para saber o que Deus é em si, mas dá para fazer analogias com as coisas desse mundo. E tem essa posição mais radical, que é a do Maimônides, que é a do Christos e Iannares contemporaneamente, e que é a do Plotino. A nossa linguagem, ela não consegue expressar o primeiro princípio, né? Então, Plotino ele usa esse tipo de discurso. Tem um ensaio nesse livro, que também foi um dos primeiros artigos que eu publiquei, que é sobre o discurso apofático, né? O discurso apofático é o discurso que fala sobre algo negando que essa coisa é. E nesse artigo eu traço as origens do discurso apofático ao poema de Parmênides, quando ele fala sobre o ser. O ser de Parmênides não é Deus, né? É outra coisa. E ele pode ser entendido pelo nous. A gente pode ter intelecção dele. Mas ainda assim ele é um princípio aí incipiente, né? De discurso apofático, porque Parmênides passa muito tempo negando o que esse ser é, né? Dizendo que esse ser não é, diferenciando ele da nossa experiência desse mundo sensível, que o mundo da opinião ele chama, né? Depois, no médio platonismo, também existe um discurso apofático, aí vai ser sobre o primeiro princípio, sim. Vai falar o que esse princípio não é. Mas para um autor médio platônico como Alcino, esse Deus primeiro, ele é um intelecto, né? Ele é um nous. Então dá para entender com o nous mais ou menos o que ele é também, né? Mas ainda assim ele é diferente de tudo que a gente conhece, então o discurso apofático é importante. Em Plotino é mais radical. Então aqui na Enéas 6:9, capítulo 3, ele vai falar assim, olha, sobre o 1, né? Ele nem é algo, nem possui qualidade, ou quantidade, ou intelecto, ou alma. Nem é movido, nem está em repouso. Isso aí está no texto que eu deixei no link, tá? É a primeira citação, que está em itálico. Nem está em algum lugar, nem em algum tempo, mas ele, por si mesmo, é uniforme, ou melhor, informe, por ser anterior a toda forma. Está antes do movimento e antes do repouso. Com efeito, essas coisas existem ao redor do ser, as quais, doente, que eu deveria traduzir aqui melhor, depois eu vou corrigir, as quais o fazem muitas coisas.
né? O ente é múltiplo, né? Então Plotino está usando aqui o discurso apofático, mas de um modo muito mais radical do que Alcino usou antes dele. E aí a próxima citação é o próximo parágrafo em itálico. Isso aqui é uma passagem da Enéida 6:7, capítulo 36. Tá? E aqui é assim, ó. Uma vez que, mesmo quando dizemos que o um é causa, não atribuímos algum predicado a ele. Isso é interessante, olha, se a gente fala que o um, que é causa, que é bem, são predicados que na filosofia de Plotino são atribuídos a um. Ele está falando assim, olha, nós não estamos atribuindo um predicado a ele. A gente não está falando nada sobre ele quando a gente fala essas coisas dele, né? Estamos atribuindo essa linguagem, nós estamos falando de nós mesmos, pois temos algo que vem daquele que é em si mesmo, né? Assim, quem fala com precisão, é necessário que não diga nem daquele, nem verdadeiramente diga. Nós, no entanto, como que rodeamos as coisas que estão ao redor dele para interpretar nossas afecções, pate, que às vezes estão próximas e que às vezes falham por causa das aporias a seu respeito. Então, isso aqui é uma reflexão sobre a linguagem levada aos seus limites, né? Ou seja, a linguagem que fala sobre o primeiro princípio. Muitíssimo interessante quando a gente lê com atenção. Porque ele está falando, olha, quando a gente fala sobre o um, a gente não está falando dele. A gente está falando sobre a gente, né? Em que sentido? Quando a gente fala que o um é causa, a gente não está conhecendo nada dele exatamente. A gente está falando que nós somos entes causados, que nós precisamos de uma causa, né? Para a gente poder ter assim, uma compreensão metafísica do que nós somos, né? A gente entende que nós somos entes contingentes e que, portanto, nós precisamos de uma causa. A gente entende que nós somos entes múltiplos e, portanto, a gente precisa de uma unidade, de um princípio da nossa unidade. Entendem? A gente está falando sobre a nossa contingência quando a gente fala sobre o um como causa. A gente está falando sobre a falta infinita que a unidade máxima, a unidade suprema, nos faz. Quando a gente fala que ele é um, é a mesma coisa. Ele está falando que nós somos múltiplos e para o nosso pensamento fazer sentido, né, a gente precisa de um princípio da nossa unidade, apesar de sermos múltiplos. Quando a gente fala que ele é bem, a gente está falando que nós somos metafisicamente dependentes dele. Ou seja, a gente está falando tudo sobre nós. Quando a gente fala que ele é pai, Plotino usa essa expressão também. Ele está falando, é um jeito de falar sobre causa, né? E por aí vai. Então, a linguagem, se para um autor como São Tomás, a gente pode falar sobre Deus a partir das coisas desse mundo, porque existem analogias, Plotino é radical aqui. Quando a gente fala sobre o um, a partir das coisas daqui, a gente está falando das coisas daqui. E da falta metafísica infinita que essa unidade suprema faz para todos os entes, inclusive para nós, seres humanos. Mas nós estamos fazendo um discurso sobre a falta metafísica do um, não sobre o um em si. Ou seja, a linguagem, inclusive quando ela fala da transcendência, ela se mantém na pura imanência, que é onde ela está, desde o começo. Então isso é muito... Mas ela consegue revelar essas lacunas metafísicas nessa realidade imanente. E, portanto, é assim que ela vai falar sobre o primeiro princípio, né? Então, isso aí é um pensamento sobre linguagem, né, a partir dessa visão de mundo de níveis de realidade, né, refinadíssimo e interessantíssimo, né, sobre a qual realmente vale a pena a gente se debruçar, né? Então, o Dominique O'Meara, no artigo sobre essa questão, ele fala isso, né? Eu cito aqui. Quando falamos sobre o um, falamos sobre o estatuto ontológico que nos caracteriza enquanto seres contingentes. Aqui sou eu, né? Mas a citação do O'Meara. Essa dependência causal da qual falamos é a presença do um em nós. É assim que elaboramos um discurso sobre o inefável, falando de uma presença em nós que ela, sim, é dizível. Então, inclusive é interessante essa passagem do Plotino que eu citei, que quando ele vai falar sobre os nossos pensamentos sobre o um,
ele não vai usar uma palavra que em grego normalmente a gente usa para falar de pensamento, ele vai usar a palavra pater, né? Que a gente usa para afecções, em geral para emoções, né? Mas afecções de todo tipo. E ele quis pegar assim, o termo mais geral, mais genérico, mais sem compromisso ontológico, para poder falar daquilo que é o nosso direcionar-se ao um, né? O nosso pensamento sobre o um, ou seja, rigorosamente nem é um pensamento, não é noesis, não é dianoia, é um pater. É muito interessante isso também. E esses pater, né, essas afecções, podem estar mais ou menos próximas do um, né? Podem se aproximar ou às vezes podem cair por causa das aporias que pensar sobre o um acabam por causar, né? Então, o discurso em Plotino, quando ele fala sobre o um, ele pode muito pouco, é muito indireto, é mais indireto ainda do que numa teologia como a dos autores medievais, que tem essa consciência apofática, que fazem teologia negativa, mas que acham que ainda dá para fazer uma analogia, né?